Pacto Federativo. Já ouviu falar? O Brasil é uma federação. Isso significa que União, estados e municípios são independentes. Mas nem tanto. Apesar de terem governos próprios e autonomia administrativa, os estados e os municípios dependem da transferência de recursos da União. Segundo o próprio governo federal, a falta de flexibilidade no orçamento afeta a gestão pública. De cada R$100 do orçamento da União, 93 são engessados em despesas obrigatórias. Esse ano, as relações entre União, estados e municípios podem ter algumas mudanças. Uma delas já está tramitando no Senado. É o Plano Mais Brasil, enviado pelo governo federal. São 3 propostas de emenda à Constituição, com o objetivo de descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar gastos. Segundo o governo, elas podem permitir a transferência de R$400 bilhões da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é a de maior abrangência. É considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela tem ideias básicas: desobrigar, desindexar os recursos e desvincular o orçamento de determinadas despesas. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. A proposta de emenda à Constituição também prevê municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscais financeiras a partir de 2026. A segunda medida é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. É uma forma resumida da PEC do Pacto Federativo, para conseguir que algumas medidas sejam aprovadas mais rapidamente. Entre os principais pontos, a proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. A terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal. Quando o presidente da República traz propostas como essa de descentralização do recurso, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização.